Olá, boa noite. Boa noite. 50 anos de aprendizagem salesiana. O programa começou em Belo Horizonte e foi difundido pelo país. No mês em que a família salesiana celebra a padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora. Conselheiro-geral da Pastoral Juvenil Salesiana visita a obra social Dom Bosco, em São Paulo. Emergência zoossanitária. Ministério da Agricultura e Pecuária toma decisão por casos de gripe aviária no Brasil. Consolidação das leis do trabalho completa 80 anos. Governo cria canal de denúncias para postos de combustíveis com cobranças abusivas. E as curiosidades das ruas de Roma. Correspondentes mostram a força da devoção mariana nos arredores da capital italiana. Essa é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Trabalhar com os jovens e a educação deles é o principal propósito da congregação salesiana. Mas a missão vai além, ao oferecer atendimento à família e aos leigos, com um modo particular de comunicação. Um modo de evangelização no ato de comunicar a esperança cristã. Dom Bosco considerava importante a formação profissional dos jovens para fazê-los compreender o seu papel na sociedade. Nossa reportagem em Belo Horizonte foi conhecer um trabalho que este ano completou 50 anos. Há 4 meses, Fernanda trabalha como aprendiz neste centro salesiano em Belo Horizonte. Eu vejo que é uma importância boa para anexar uma coisa no currículo também, porque ajuda bastante. E uma experiência que possa te ajudar a crescer mais. A Lei da Aprendizagem foi criada no Brasil no ano 2000 para regulamentar o trabalho de jovens entre 14 e 24 anos. Oportunidade de inserção no mercado de trabalho sem ferir os direitos desse público. O que muitas pessoas não sabem é que o primeiro contrato de aprendizagem que se tem notícia no mundo, esse que está aqui ao fundo, foi feito quase 150 anos antes dessa lei. O responsável, o então padre João Bosco. Dom Bosco era extremamente visionário, né? E extremamente atento à necessidade dos jovens da sua época. Mais de 12 horas de trabalho durante o dia e correndo riscos, inclusive, de morte, né? Então, Dom Bosco, olhando essa situação, compreende a importância de garantir proteção para esses jovens. Então, ele estrutura, né, com sua letrinha e ali num contrato de diálogo entre o pregador, a família e o próprio jovem, um modelo de contrato para garantir essa proteção de trabalho. O contexto social vivenciado em Belo Horizonte na década de 70 fez com que os salesianos idealizassem em 1973 o CESAM, Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador. O início das nossas atividades vem de uma realidade, de um contexto social onde a falta de oportunidades, a falta de emprego era muito grande. Antes da lei, o local já auxiliava a juventude em situação de vulnerabilidade social, missão que prevalece durante as 5 décadas de trabalho, ação guiada pelos ensinamentos de Dom Bosco. Mais de 10 mil jovens mineiros puderam reescrever um futuro profissional a partir do CESAM. Há 5 meses no programa, Kaique já colhe os frutos do conhecimento adquirido. Antes do CESAM, na minha cabeça, eu não era ninguém ia querer me contratar, porque eu não tinha o que era necessário para ter um emprego bacana. Então, o CESAM, ele foi de extrema importância. Se não fosse pelo CESAM hoje, eu acho que eu estaria em casa. Formar bons cristãos e bons cidadãos. O legado de Dom Bosco aos salesianos continua vivo entre os jovens. Em São Paulo, a obra social Dom Bosco está recebendo a visita do conselheiro-geral para a Pastoral Juvenil Salesiana. Vamos chamar Elane Gomes, que traz mais detalhes. Boa noite, Elane. Olá, boa noite para vocês aí no estúdio, em Cachoeira Paulista, e boa noite a você que nos acompanha. Olha, essa visita tem caráter especial porque esse é o mês em que a família salesiana celebra a padroeira Nossa Senhora Auxiliadora. Padre Miguel Ângel Morquendi veio conhecer o trabalho salesiano nas escolas, obras sociais e grupos de jovens.
evangelizar por meio dos ensinamentos de Dom Bosco. Essa é a missão da Pastoral Juvenil Salesiana. Os jovens, os destinatários primeiros da nossa missão, e é isso que a gente quer transformar. O coração dos jovens, olhar para esse futuro, fazer com que eles também se apaixonem pela vida, por Deus. O Círculo Social Dom Bosco é uma das principais ações dos salesianos em São Paulo. A iniciativa reúne diversas opções educativas para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. O local foi um dos escolhidos para a visita do conselheiro-geral para a Pastoral Juvenil Salesiana. A missão salesiana tem muitas expressões em oratório, na paróquia e nas obras sociais, especialmente no campo educativo e no campo artístico, que é também o coração do sistema preventivo de Dom Bosco: música, teatro, arte e esporte. Toda essa expressão da missão estou encontrando aqui em São Paulo. Padre Miguel também participou de discussões sobre as ações para a juventude e os desafios para os salesianos. Em geral, no mundo, o primeiro grande desafio é afrontar a pobreza e a exclusão social de muitos meninos e jovens. O segundo desafio é a formação dos salesianos e os leigos. Terceiro grande desafio, acompanhar as famílias. Iniciativas desenvolvidas em muitos locais do Brasil. Só em Itaquera, a obra social Dom Bosco atende mais de 14 mil pessoas. Um trabalho iniciado por Padre Rosalvino, que transformou a realidade social de muitos jovens na zona leste de São Paulo. Antes de Dom Bosco, era um tempo para Itaquera. Depois desse padre de Dom Bosco, é outro tempo, cambiou tudo, mudou tudo. Graças a Deus. E vai mudar muito mais. Em São Paulo, acontece entre hoje e amanhã a segunda feira de estágio. A parceria da Prefeitura com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, oferece 2.300 vagas para estudantes de nível superior em várias áreas de atuação. Engenharia, medicina, pedagogia ou direito, apenas algumas das áreas de trabalho oferecidas no segundo feirão de estágios da Prefeitura de São Paulo. Cada estande representa uma secretaria. A ideia é que ele chegue e encontre no estande as informações sobre a secretaria. E aí ele escolha para qual vaga ele quer. Aqui na feira, os candidatos podem interagir com especialistas em recursos humanos, obter informações detalhadas sobre as vagas de emprego ou realizar o cadastro para futuras oportunidades profissionais. E serão orientados qual que é o próximo passo, se eles já têm cadastro no CIE, se passaram pela seleção. Caso eles já tenham, eles poderão já ser direcionados para as entrevistas com os futuros supervisores para saber local de trabalho, aonde que eles vão estagiar e todas essas questões mais práticas. O estudante precisa ter no mínimo 16 anos e cursar o ensino médio, técnico ou superior. Os estágios têm jornadas diárias de 4 ou 6 horas trabalhadas. O valor do auxílio varia de R$ 700 até R$ 1.500, mais benefícios. Então, eu venho aqui hoje mesmo procurando uma vaga de estágio na prefeitura, para conseguir já ingressar, já sair da faculdade já com estágio, remunerado e ainda também para aumentar aí o conhecimento na área. A minha área é psicopedagogia. Quero trabalhar com isso, ajudando as pessoas a aprender, a se crescer na vida, sabe? Em questão de aprendizado. Além das vagas da prefeitura, também existem outras possibilidades. A gente pode fazer uma atualização e ele pode sair com um contrato daqui. E também, para além disso, ele pode, ao atualizar o cadastro, concorrer às vagas que o CIE oferta aí no dia a dia no mercado. O feirão acontece das 10 da manhã às 4 da tarde na Avenida São João, 281, no Centro Histórico da capital paulista, até esta quarta-feira. Aqui em São Paulo, uma feira hospitalar debate a partir de hoje como as plataformas digitais podem ajudar no Serviço de Saúde Nacional. O evento vai até sexta-feira e deve receber cerca de 50 mil profissionais da área. Na agenda estão congressos, fóruns, arenas,
cursos e exposições. Entre os temas de destaque estão plataformas digitais, facilitando o Sistema Único de Saúde, o SUS. A feira hospitalar acontece no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes. E 89% dos brasileiros acreditam em Deus. É o que revela a pesquisa feita no Brasil e em outros 25 países. O percentual coloca o nosso país em primeiro lugar no ranking. O estudo foi realizado pelo Instituto Ipsos, especialista em pesquisas de mercado e opinião pública, que avaliou 26 países de 20 de janeiro a 3 de fevereiro deste ano. Foram 19.731 entrevistados, sendo cerca de 1.000 brasileiros. A pesquisa foi realizada por meio de plataformas online da Ipsos. No quesito sobre a fé em Deus, o Brasil ficou em primeiro lugar no ranking, empatado com a África do Sul, ambos com 89%. Na sequência está a Colômbia, 86%, Holanda, com 40%, Coreia do Sul, 33% e Japão, 19%. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais. Sobre seguir ou não algum tipo de religião, conforme o levantamento, 76% dos brasileiros responderam positivamente. Desse percentual, 7 em cada 10 se dizem cristãos. Na média global, 67% dos entrevistados afirmaram que seguem alguma religião. O ranking é liderado por Índia, 99%, Tailândia, 98% e Malásia, que contabilizou 94%. Na outra ponta estão a Suécia e a Holanda, ambas com 46%, Coreia do Sul, com 44% e Japão, 42%. Mesmo com uma porcentagem alta de religiosos no Brasil, apenas 49% dos brasileiros responderam que visitam igrejas, templos ou locais de culto pelo menos uma vez ao mês. A média global dos países pesquisados para esta pergunta é de 30%. O Instituto perguntou ainda se os entrevistados acreditavam que o poder de Deus ou de forças maiores poderia auxiliar na superação de crises, como doenças, conflitos e desastres. No Brasil, 90% responderam que sim. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigará pelos próximos 120 dias ações do Movimento Sem Terra, iniciou hoje os trabalhos na Câmara dos Deputados. Nós vamos chamar a repórter Camila Castro em Brasília. Boa noite, Camila. Como é que foi o primeiro dia de sessão aí, hein? Olá, Reinaldo. Boa noite a todos. O primeiro dia da CPMI do MST foi bem movimentado. Alguns parlamentares acabaram discutindo, mas as atividades de hoje até que avançaram. A comissão vai apurar a atuação do movimento e seus financiadores. Hoje, os deputados debateram o plano de trabalho para o colegiado. O texto não define de forma muito concreta os próximos passos da comissão, porém, estabelece as diretrizes do trabalho a partir de agora. Os deputados vão analisar amanhã os requerimentos apresentados. A partir da análise desses requerimentos é que os parlamentares definirão os primeiros convocados a prestar depoimento e por onde essa investigação terá início. Segundo o presidente da comissão, deputado Tenente Coronel Zucco, a ideia é intercalar as atividades entre pedidos de parlamentares da oposição e também pedidos dos parlamentares do governo. Vamos ouvir então o Tenente Coronel Zucco. Nas próximas reuniões aqui da CPI, pautar os requerimentos, temos várias diligências, temos convites, temos convocações, vamos com certeza responder às narrativas que serão construídas pelo governo, que até o momento não se colocou contra as invasões de propriedades privadas ou públicas. Então, nesse sentido, a gente recebe com muito respeito, com muita responsabilidade e vamos aguardar as próximas manifestações. Além da CPMI, do MST, a Câmara dos Deputados também tem várias outras comissões importantes em andamento e a gente vai atualizando ao longo da semana essas informações. Eu volto com vocês. Boa noite.
Boa noite para você, Camila. Bom descanso, muito obrigado. A gente continua em Brasília porque o governo federal criou um canal para receber denúncias de postos de combustíveis com cobranças abusivas nos preços. Vamos chamar então em nossos estúdios na capital federal, Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Boa noite para você, Ronaldo. A pergunta é se essa medida vai ser eficaz. Muito boa noite para vocês aí nos estúdios e boa noite para tanta gente que agora nos acompanha. Olha, a decisão veio após o anúncio de mudança na política de preços da Petrobras. Com a alteração, os preços do diesel e da gasolina foram reduzidos, mas a queda dos valores chegou tímida nas bombas. Na semana passada, a Petrobras reduziu os preços da gasolina e do diesel. A gasolina ficou 44 centavos mais barata e o diesel 40 centavos. A expectativa era para uma redução substancial nos preços praticados por postos de combustíveis, mas não foi o que aconteceu. No geral, essa redução de 40 centavos, o qual foi prometida pelo governo, não chegou na bomba ainda para o consumidor final. Para a gente, claro, motorista de aplicativo. A gente sai procurando um posto, um preço mais em conta para abastecer, para ganhar um pouquinho a mais. Para evitar cobrança abusiva e garantir a redução nos preços, a Secretaria Nacional do Consumidor aumentou a fiscalização e criou um canal para o recebimento de denúncias. O Ministério da Justiça também lançou um curso para esclarecer os motoristas sobre o mercado de combustíveis. Em vídeo publicado nas redes sociais, Valdir Damos chamou o setor de postos de combustíveis de cartel e afirmou que vai fazer cumprir a lei. Nós sabemos que esse setor é ultracartelizado aqui no nosso país, mas não tem jeito. Nós vamos enfrentá-los e vamos impor que a medida do governo seja cumprida. As denúncias podem ser feitas no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, gov.br/MJ. As inscrições para o curso ficam abertas até o dia 29 de maio no portal da Escola Nacional do Consumidor, na plataforma gov.br. Todas as vezes que o consumidor se deparar com aumentos injustificados ou excessivos nos valores dos combustíveis, ele deve imediatamente agir, porque as leis brasileiras elas não permitem um lucro abusivo. O Ministério da Agricultura e Pecuária declarou emergência zoossanitária por 180 dias em todo o país, devido aos novos casos de gripe aviária detectados em animais silvestres. A medida assinada pelo ministro Carlos Fávaro foi divulgada no Diário Oficial da União. Até o momento, 8 casos de H5N1 foram confirmados no Brasil, sendo 7 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro. Nenhuma ocorrência envolve humanos ou aves para consumo. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a medida tem por objetivo evitar que a doença atinja a produção de aves de subsistência, além de preservar a fauna e a saúde humana. A pasta reforça que a emergência zoossanitária no país possibilita a mobilização de verbas da União e a articulação com outros ministérios, além de organizações governamentais e não governamentais nas 3 instâncias. De Brasília, Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. Uma das normas mais conhecidas e antigas do Brasil, a Consolidação das Leis do Trabalho, está completando 80 anos. Deputados federais realizaram uma sessão solene para discutir os direitos alcançados e o que ainda falta para garantir dignidade ao trabalhador. A norma foi assinada por Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943. A CLT garante aos trabalhadores uma série de direitos, como jornada diária máxima de 8 horas, descanso semanal remunerado, férias, pagamento de hora extra, aviso prévio, licença maternidade e paternidade, 13º salário, proteção contra demissão sem justa causa e seguro-desemprego. Durante 80 anos, a lei possibilitou avanços. Haverá uma movimentação para garantir a remuneração dos sindicatos. A regularização dos motoristas de aplicativos de transporte passageiro, que já é uma tendência, uma necessidade atual. Apesar das melhorias, a advogada faz um alerta. Trabalhos informais e home office não estabelecem garantias para o profissional. Como, por exemplo, a questão das horas extras,
que em home office é quase inexistente, ainda que o empregado faça longas jornadas. Além disso, é preciso pontuar que a jornada de trabalho está cada vez mais em voga no cenário internacional, pois está se discutindo a redução não só das 44 horas semanais para 40, como a redução dos 5 dias para 4. E para celebrar os 80 anos de consolidação das leis do trabalho, a Câmara dos Deputados realizou sessão solene no plenário da Casa. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho participou do evento. O desafio é ampliar o seu alcance para incluir atores sociais historicamente excluídos da proteção da legislação trabalhista. Nenhum aperfeiçoamento é aceitável se não introduzido por meio do processo democrático, marcado pelo diálogo social e com efetiva escuta dos legítimos representantes de trabalhadores e empregadores. O tempo frio é comum nesta estação durante as noites e madrugadas. Os estados do centro-sul do país são os que mais sentem este clima. Vamos conferir as temperaturas na previsão do tempo. Você de Porto Alegre e de São Paulo pode preparar um agasalho bem quentinho, pois a madrugada deve chegar aos 15 graus em Porto Alegre e 13 em São Paulo. Em Belo Horizonte, o período registra mínima abaixo dos 14 graus. Agora a atenção é para a baixa umidade do ar no interior do Brasil. Em Cuiabá, atinge os 20%. Goiânia, 18%. No sul, o alerta se intensifica. O índice por lá é de 22%. Aqui no mapa, vemos o aumento nos pontos de chuva pelo país. A parte litorânea do Nordeste deve ser a mais afetada. Nossa equipe em Aracaju preparou uma reportagem sobre as instabilidades na região. Vamos acompanhar. As chuvas se intensificaram em alguns estados do Nordeste. Para quem trabalha sob duas rodas, o cuidado é maior. Tempo chuvoso, fica muitos buracos que a gente não consegue ver. Aí eu consigo desviar na maior segurança, porque além de mim, tem outro passageiro, né? A responsabilidade é dupla. Por outro lado, o comércio de guarda-chuva e outros itens utilizados em períodos chuvosos é bem-vindo. Se a gente vendia 100 peças por dia, aí foi para 200, entendeu? As vendas, o aquecimento melhorou agora com essas vendas e a chuva, né? Ajudou, né? A previsão para o Nordeste é de chuva forte nesse outono. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, até o final da semana, a quantidade de água pode passar de 100 milímetros, o que pode ocorrer entre os estados de Sergipe e Alagoas, e também no norte da Bahia. O volume pode superar a expectativa dos especialistas. A meteorologista afirma que ainda vai chover muito na região nos próximos dias. O sistema que está atuando no leste do Nordeste é o cavado, proveniente de uma baixa pressão que está intensa e está atuando desde o dia 18, provocando chuvas moderadas a intensas na maioria dos estados do leste do Nordeste, causando acumulados de chuva ultrapassando os 100 milímetros. Então, para Sergipe, essa semana, esperamos que ultrapasse esses 100. Podemos sim ter chuvas acumuladas muito expressivos até domingo. Por isso, na hora de sair de casa é preciso atenção. Quem não estiver prevenido, pode improvisar. O que o senhor está comprando agora? Estou precisando. Estou usando um emprestado. Peguei emprestado com meu irmão. E agora estou comprando um para mim. Pois é, Kíria. Guarda-chuva, agasalho e, acima de tudo, atenção. Bom, para finalizar, além dos estados do Nordeste, a chuva continua no litoral do Amapá, no Pará, Amazonas, Roraima e Acre. Já aqui no Sudeste, a chuva começa a aparecer devido à intensidade da circulação dos ventos e o fenômeno favorece a formação de nuvens de chuva sobre o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, norte e leste de Minas Gerais. Reinaldo? Para muitas pessoas, cartão de crédito é sinônimo de inadimplência. Mas há os que fazem bom uso deste benefício na hora das compras e valem-se das condições para adquirir milhas e pontos que são trocados por outros itens do futuro. Veja na reportagem. Utilizar o cartão de crédito faz parte da rotina de Areta.
A cada compra, acumula pontos para realizar investimentos. Na verdade, tudo que a gente compra, a gente utiliza o cartão de crédito para produzir milhas. A gente só precisou tomar o cuidado aí no gerenciamento financeiro de não estourar limite de cartão, de sempre pagar fatura, mas a gente concentrou todas as contas no cartão especificamente para gerar milhas. Segundo o economista, os benefícios são inúmeros. Mas o que seriam esses pontos na prática? Quando eu utilizo o cartão de crédito, essa operadora recebe parte das despesas que eu fiz. E para incentivar esse uso maior do cartão de crédito nesse estabelecimento, essa operadora me dá o sistema de pontos. Eu gasto mais, a empresa ganha mais, mas eu consigo ter um desconto e esse desconto são os pontos. Normalmente, os cartões que oferecem programa de pontos costumam ter um custo para participação, que está incluído na anuidade. Por isso, é importante avaliar se vale a pena pagar por esse valor em cada caso, principalmente porque, na maioria das vezes, os pontos expiram sem que o dono do cartão perceba. De acordo com o Banco Central, no período de um ano, mais de 39 bilhões de pontos relacionados ao uso de cartão de crédito foram perdidos. E para que isso não aconteça, a dica é bem simples. A primeira dica é pensar que eu devo fazer as compras em função da necessidade da unidade familiar e não em função do limite que eu tenho do cartão de crédito ou dos pontos que eu vou ganhar em função de utilizar o cartão de crédito ou não. E tomar cuidado sempre com a fatura. Pagar a fatura em dia é fundamental para não pagar juros, tá? Ter um cartão de crédito só é suficiente para cada pessoa. A Areta utiliza o recurso para o próprio bem-estar e para fins profissionais. Motivação para o acúmulo de pontos. A gente já utilizou de várias formas diferentes. A gente já utilizou para viagem de lazer, para viagem de trabalho, para pegar alguns eletrodomésticos, inclusive para casa, para as empresas. Então, assim, depende do momento que a gente está. Desde 2015, uma empresária do interior paulista conta com grupos em aplicativos de mensagens instantâneas para facilitar a busca por empregos. Pois é, a iniciativa beneficia tanto os que estão fora do mercado, quanto os que querem a primeira oportunidade de trabalho. Milhares de pessoas de diversas áreas foram contempladas. Professora por formação, Cíntia tomou uma decisão desafiadora há alguns anos: trocar a sala de aula pelo ambiente corporativo. Graças à Faculdade de Administração e às ferramentas tecnológicas, isso se tornou possível. Falei, bom, é melhor eu começar a tentar me inserir nessa área de RH, que sempre foi o meu interesse. E aí eu comecei a acompanhar e buscar vagas no mercado de trabalho. E aí eu me deparei com o projeto social. Cíntia é uma das 5.000 pessoas a ser colocadas no mercado de trabalho a partir do Pluga Jobs. O projeto conecta empresas contratantes e profissionais por meio dos aplicativos de mensagens instantâneas em 3 das 5 regiões do Brasil. A iniciativa surgiu a partir da Carla. Tudo para que as vagas sejam preenchidas pelo maior número de candidatos, curando a ferida do desemprego. Entrava em grupos de WhatsApp e divulgava as oportunidades. Chegou um determinado momento que eu vi que eu sozinha não ia conseguir ajudar as pessoas. Então eu comecei a ligar nas agências de empregos e também me conectar com pessoas de RH. E o bacana é que não é só uma região, né? Ele abrange aí o Vale do Paraíba, mas também tem em São Paulo, tem em Rio Grande do Sul, tem até no Pará, né? Porque tem muitas empresas para lá. Outra via facilitadora do primeiro emprego ou recolocação no mercado é o posto de atendimento ao trabalhador. No local, é possível obter informações para conquistar o objetivo. Alguns candidatos têm o que a empresa pede, né, o currículo, a experiência, mas na hora da entrevista acaba um comportamento ali inadequado, às vezes até detalhes de vestimenta, acaba impedindo ele de conquistar aquela vaga. Então são detalhes que podem fazer toda a diferença. Fernando é um dos candidatos que aguarda uma boa notícia. Tem 2 vagas ótimas aqui, né? Eu tenho uma outra proposta também. Quem tem família e quem busca sonhos tem que estar correndo atrás. E agora a gente muda de assunto para falar da nossa campanha do projeto Dai-me Almas, porque semear a palavra de Deus e evangelizar é a proposta deste sistema de comunicação, mantido por doações, pela ajuda de sócios, amigos, benfeitores. É a sua doação que impulsiona a evangelização. Vejam só, nós estamos com 65% de nossa meta na campanha desse mês. Associe-se, faça a diferença, vá lá, acesse clube.cançãonova.com,
faça sua doação e você também tem a opção de doar pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por ser evangelizador conosco. Que tal um passeio pela Itália? Na cidade de Roma estão muitos prédios com imagens de Nossa Senhora, o que mostra a devoção dos moradores. Em um destes muros, nossa equipe encontrou placas com pedidos e agradecimentos à Virgem Maria. A reportagem é de Danúbia Gleiser e Leonardo Vieira. Este é o bairro Trastevere, localizado próximo ao centro de Roma. Perto daqui estão pontos turísticos como o Coliseu, Pantheon e a Praça Navona. Quem passa por esse bairro se depara com esta imagem da Virgem Maria e ao redor inúmeras mensagens dos devotos, como esta que podemos ler: pedi uma graça com tanta fé, obtive e te agradeço. Algumas placas são mais discretas, trazem apenas a sigla PGR, abreviação de Per Gratia Ricevuta, em português, pela graça recebida. Em 1971, um peregrino pediu para que todos pudessem confiar na Mãe de Deus, e nesta outra mensagem escrita à mão, o fiel agradeceu a intercessão de Nossa Senhora. Seguimos caminhando pela cidade. Maria é carinhosamente lembrada nas ruas de Roma. Algumas imagens são históricas. Estas têm pelo menos 300 anos. Boa parte dos prédios renascentistas que pertenceram a famílias nobres possuem brasões e oratórios com a imagem de Maria. As artes sacras, em destaque nas casas, prédios ou muros de Roma, são catalogadas e conservadas pelo Ministério dos Bens Culturais. O passeio artístico-religioso é uma sugestão para quem visita a Cidade Eterna, experiência única de cultura e devoção à Virgem Maria. E assim, com estas belas imagens no centro da capital italiana, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30, ao vivo, você assiste ao PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite. Paz para você.